Um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela que nos últimos 10 anos, 693 mil pessoas sumiram no país. 8 pessoas desaparecem por hora e por dia são mais de 190 que simplesmente somem, sem deixar qualquer pista. Dona Maria reza todos os dias para conseguir encontrar o filho desaparecido há quase um ano. A aposentada busca informações do sargento da Polícia Militar de Goiás, Walter Rodrigues da Silva, de 52 anos, que foi visto pela última vez em dezembro do ano passado. Me deu um abraço que eu sei que é o último abraço que eu tive dele, que eu não gosto de falar nesse assunto, eu vou lembrar dele me dando aquele abraço tão apertado que ele me deu e me desejou boa sorte. E entrou no ano dele, eu fui embora para pagar uma conta que eu estava devendo e nunca mais, não vi ele. Nem falei com ele, aí foi a última vez. Casos como o de Walter se repetem no Brasil. Só no ano passado foram mais de 82 mil registros. São Paulo é o estado com o maior número de ocorrências, 25.200. Minas Gerais é o segundo, depois Santa Catarina. Nos últimos 10 anos, quase 700 mil pessoas desapareceram no país. Em média, 8 casos por hora e 192 por dia. Segundo este delegado, que há 11 anos acompanha casos de desaparecidos no Distrito Federal, a maioria das vítimas tem entre 15 e 40 anos. Muitas têm envolvimento com drogas, transtornos psiquiátricos e dependência química. Drogas ilícitas, alcoolismo, um grande número de jovens que fogem do lar por desavenças familiares e também um número expressivo de doentes mentais que fogem do lar. Dona Maria conta que o filho tinha depressão, mas era considerado um homem tranquilo e responsável. Ou ele está preso em algum lugar sem ter direito a falar com ninguém, ou então ele se foi. Que a só opção que tem é essa. Especialistas em segurança pública dizem que distribuir fotos da pessoa desaparecida não é a única providência a ser tomada pela família. Um registro do boletim de ocorrência é fundamental para que a polícia possa entrar em ação. E para isso, não é necessário esperar as 48 horas. A polícia só age após o registro da ocorrência policial. A partir daí, as equipes são acionadas e passa-se a fazer consultas nos sistemas informatizados, análise de perfil em redes sociais e a investigação oitivas de pessoas próximas, amigos, familiares, e a partir daí vai se traçando um perfil do desaparecido que vai direcionando a investigação. No Distrito Federal, a Polícia Civil tem a tecnologia como aliada. Os dados são atualizados diariamente e o monitoramento é constante. Há uma rotina de passar o avanço das investigações aos parentes da vítima. Tudo feito pela Delegacia de Repressão a Sequestros, que também é responsável pela seção de desaparecidos. Mas algumas pessoas jamais são localizadas e, nesses casos, as famílias enfrentam dificuldade em oficializar a ausência do parente. O Código Civil trata da chamada morte presumida, que é quando não existe prova inequívoca de que realmente a pessoa morreu. Como é que a gente prova a morte de uma pessoa? Através de um atestado ou o cadáver, né? O corpo, se demonstra que aquela pessoa veio a falecer. Só que existem possibilidades na nossa vida, como de pessoas desaparecidas, em que não se tem essa prova. Então, existe uma ação de decretação de morte presumida, que uma sentença vai atestar o óbito daquela pessoa com uma data estipulada, mais ou menos pelo juiz, para que seja atestado no óbito. E para falar mais sobre desaparecidos, nós convidamos o professor especialista em direitos humanos, Edel Torres. Boa tarde, professor. Boa tarde. Bom, vimos na reportagem, né, quem são, por que desaparecem, mas tecnicamente, quem são os desaparecidos? Pessoa desaparecida é aquela que a família não tem nenhuma informação ou de fonte confiável, não se sabe o paradeiro daquela pessoa. Agora o seguinte, inclusive vimos na reportagem a questão de 48 horas, né, para procurar os órgãos, a polícia. Não existe isso, existia, ou há todo um senso comum em relação a esse prazo para procurar? Havia essa questão muito clara de 24 ou 48 horas, tendo em vista que as pessoas, porque estão muito preocupadas e é legítima a preocupação, elas se dirigem à delegacia de polícia, registram a ocorrência,
mas muitas vezes esqueceram de fazer aquela busca que foi colocada pelo delegado, de fazer aquela busca no ambiente de trabalho, na questão do meio social, se está na casa de algum amigo, algum parente. Então, às vezes as pessoas movimentam o aparelho, né, do Estado e a pessoa, de repente, surge do nada, e aí isso gera uma dificuldade realmente para os órgãos de segurança pública. Agora, a busca se agrava pela falta de intercâmbio de informações entre os estados. Há uma central que monitora isso? Essa é uma grande dificuldade que nós enfrentamos nesse tema, porque não há ainda uma central de dados, de monitoramento de dados. Veja, se no DF é de uma forma, em São Paulo é de outra, e essa dificuldade de sociabilização dos dados gera uma grande dificuldade, né, na prática para encontrar essas pessoas. Agora, quais são as causas que levam ao desaparecimento? Nós já encontramos causas, é possível verificar que vão de simples desentendimentos de dentro de casa até mesmo o uso de drogas, a questão de pessoas portadoras de alguma deficiência mental, pessoas idosas com depressão. E o fato de não termos esse sistema integrado faz com que muitas vezes essas pessoas se desloquem, migrem de um estado para outro, e tendo em vista que os dados não são informados em outros lugares, há essa grande confusão. Agora, quanto maior o tempo do desaparecimento, as pessoas ficam mais vulneráveis, sobretudo jovens, crianças. Isso. As pessoas estarão mais expostas a perigos como, por exemplo, o tráfico de pessoas, o tráfico de drogas também, e sem contar com o contato maior com outros tipos de crimes. Elas poderão ser, por exemplo, vítimas da mendicância forçada, né, que já existem dados sobre isso no Brasil. Bom, e aí a gente tem uma família ou várias famílias que mudam suas vidas em torno da busca dessas pessoas, movendo uma esperança, né, no sentido de que essas pessoas sejam encontradas e se apegando realmente aos órgãos de segurança pública. Agora, professor, esse dado ele é alarmante, são 190 por dia, em média, 700 mil, né? É muito alto esse dado. Esse dado é tão grave que ele é comparado, ele supera a marcas como a guerra na Síria, como aquela questão da crise na Colômbia. É importante ressaltar que no mundo todo desaparecem pessoas. Isso não é uma questão só no Brasil, não é uma realidade apenas brasileira. No entanto, o que diferencia o trato desse tema nos diversos países é a forma como as políticas públicas enfrentam essa questão e que perpassa, obviamente, por aquelas questões dos dados, de uma central única. Enfim, um relatório anual de segurança pública mostra como isso é importante, como esses dados são alarmantes e que é importante que os órgãos de segurança estejam integrados, haja cooperação não só nacional como internacional, no sentido de que haja uma maior transparência com relação aos dados desaparecidos. Ok, Edel Torres, professor especialista em Direitos Humanos, muito obrigada pela presença. Obrigado.